Gabriel estava inquieto com o misterioso desaparecimento de um de seus relógios e sua desconfiança em relação aos funcionários, especialmente Ana, a nova e enigmática empregada, só aumentava. Para desvendar o mistério, ele decidiu instalar uma câmera apontada para um cofre que ele deixou aberto de propósito. O que Gabriel descobre nas filmagens o surpreende profundamente, revelando algo que ele nunca poderia ter imaginado. Gabriel sempre teve uma veia empreendedora desde cedo. Sua habilidade inata para lidar com números e criar estratégias o levou a dominar o cenário corporativo com uma facilidade impressionante. Aos 45 anos, ele já comandava um império de empresas que se espalhavam por diversos setores da economia. Seu escritório, no topo de um edifício imponente no coração do distrito financeiro, era o reflexo de todo o seu sucesso e autoridade. No entanto, essa trajetória de triunfo veio com um custo alto. Gabriel tornou-se um homem solitário, dedicado quase que exclusivamente ao trabalho exaustivo, reuniões intermináveis e constantes viagens de negócios. Sua mansão, repleta de peças de arte valiosas e mobília de design sofisticado, transmitia uma sensação de frieza e impessoalidade. As paredes claras e a decoração minimalista revelavam o vazio que predominava em sua vida pessoal. Maria, a mãe de Gabriel, era uma senhora de 73 anos que ainda mantinha a elegância e a postura de quem, em outros tempos, fora uma figura central da alta sociedade. Seus cabelos grisalhos, sempre arrumados com perfeição, emolduravam um rosto que, apesar das marcas do tempo, conservava traços de uma beleza clássica. Seus olhos, antes vibrantes e penetrantes, agora estavam encobertos por uma tristeza contínua e uma confusão crescente. A conexão entre mãe e filho nem sempre foi assim, tão distante. Na verdade, durante a infância e juventude de Gabriel, Maria esteve sempre presente, com muito carinho e dedicação. Ela o incentivou nos estudos, celebrou suas vitórias e o consolou nas derrotas. Mas tudo mudou com a morte do pai de Gabriel, cerca de uma década atrás. A perda repentina do líder da família criou um vácuo na direção dos negócios. Maria, que sempre estivera ao lado do marido nas decisões cruciais da empresa, acreditava que poderia assumir o controle. Porém, Gabriel, já um executivo bem-sucedido, viu a chance de modernizar e expandir os negócios da família. O confronto de opiniões era inevitável. Maria queria preservar as tradições e o estilo de gestão do falecido marido, enquanto Gabriel defendia mudanças profundas. As discussões foram se intensificando até que, em uma reunião de acionistas, Gabriel tomou a decisão de afastar a mãe da liderança da empresa. Desde então, o relacionamento entre os dois desmoronou rapidamente. As visitas de Gabriel à casa de Maria tornaram-se cada vez mais esporádicas, até cessarem completamente. Os telefonemas, antes cheios de afeto, se transformaram em breves e frias conversas, limitadas aos aniversários e ao Natal. Foi nesse cenário que Ana apareceu na vida de Maria, uma mulher de meia idade e origem humilde. Ana foi inicialmente contratada como empregada. Seu rosto arredondado e amigável, emoldurado por cabelos castanhos sempre presos num coque despretensioso, exalava simplicidade. Suas mãos, marcadas pelos anos de trabalho árduo, eram firmes, mas tinham um toque suave. Os olhos castanhos de Ana irradiavam uma bondade genuína, que conquistou Maria desde o primeiro encontro. Com o passar dos anos, Ana tornou-se muito mais do que uma funcionária. Ela era a confidente que escutava com paciência as lembranças de Maria sobre os tempos áureos, que a lembrava de tomar os remédios, que a acompanhava em passeios tranquilos pelo jardim. Ana se transformou na família que Maria já não tinha. A situação, que já era frágil, atingiu um ponto crítico quando Maria desapareceu por 2 dias. A polícia foi acionada, buscas foram realizadas e a preocupação tomou conta de todos que a conheciam. Quando finalmente a encontraram, Maria estava desorientada, andando perdida em um parque distante de sua casa. O episódio foi um alerta claro sobre a gravidade do que estava acontecendo. Após
de uma série de exames, os médicos identificaram os primeiros sinais de demência. A recomendação era clara: Maria precisava de um ambiente familiar e de cuidados permanentes. Gabriel, apesar da hesitação inicial, percebeu que precisava agir. Ele sabia que, apesar dos ressentimentos e desentendimentos, não poderia deixar sua mãe desamparada em um momento tão delicado. Com um misto de culpa e preocupação, decidiu levá-la para viver em sua mansão. A mudança foi complicada. Maria, apegada à sua casa cheia de lembranças, resistiu à ideia. Só concordou quando Gabriel garantiu que Ana a acompanharia. Os primeiros dias na mansão de Gabriel foram cheios de tensão e silêncio. Maria permanecia a maior parte do tempo em seu quarto novo, saindo apenas para as refeições. Gabriel, por sua vez, mantinha-se distante, sempre refugiado em seu escritório quando estava em casa. As refeições eram particularmente desconfortáveis. Sentados à extensa mesa de jantar, mãe e filho quase não se olhavam. O único som que preenchia o ambiente era o dos talheres batendo nos pratos e os suspiros ocasionais de Maria. Ana, sempre atenta, fazia o possível para aliviar o clima pesado, servindo os pratos com um sorriso e tentando puxar conversas leves. Mas, gradualmente, quase imperceptivelmente, algo começou a mudar. Talvez fosse a convivência próxima ou o tempo suavizando antigas mágoas. Mas Gabriel e Maria começaram a se aproximar novamente. Tudo começou com pequenos gestos. Um bom dia mais caloroso no café da manhã. Um comentário sobre o tempo durante o almoço. Uma pergunta sobre como tinha sido o dia durante o jantar. Lentamente, as conversas se tornaram mais frequentes e longas. Um dia, Gabriel chegou em casa mais cedo do que o normal e encontrou Maria no jardim. Ela estava sentada em um banco, olhando para as flores com um olhar distante. Sem pensar muito, Gabriel se juntou a ela. Elas são lindas, não são? Ele comentou, apontando para um canteiro de rosas. Maria pareceu surpresa com a presença do filho, mas logo um sorriso gentil apareceu em seus lábios. Sim, elas são. Seu pai amava rosas. Você se lembra? Era como se uma represa tivesse se rompido de repente. Ambos estavam imersos em uma conversa sobre o passado, compartilhando memórias que estavam enterradas há muito tempo. Gabriel ficou surpreso ao perceber o quanto sentia falta desses momentos com sua mãe. Daquele dia em diante, tornou-se comum ver Gabriel e Maria juntos no jardim no final da tarde. Às vezes, eles conversavam. Outras vezes, eles simplesmente aproveitavam a companhia um do outro em um silêncio confortável. As refeições também se tornaram momentos mais agradáveis. As conversas fluíam mais naturalmente e até mesmo risadas ocasionais ecoavam pela sala de jantar. Ana observou essas mudanças com uma mistura de alegria e alívio, feliz em ver o relacionamento entre mãe e filho se curando. Um marco significativo ocorreu em uma noite de domingo. Gabriel passou o dia inteiro em casa, o que era raro para ele. Quando a noite caiu, ele e Maria estavam na sala de estar, assistindo a um filme antigo que ambos amavam. Sem pensar, Maria se inclinou e deu um abraço em seu filho. Gabriel ficou tenso por um momento, surpreso com o gesto repentino, mas logo relaxou e retribuiu o abraço. Foi um momento de profunda conexão, uma ponte sobre os anos de afastamento. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Parecia que as coisas estavam finalmente se encaixando. A atmosfera na casa estava mais leve, mais quente. Gabriel até começou a passar menos tempo em seu escritório, preferindo ficar com sua mãe. No entanto, um incidente inesperado ameaçou abalar essa harmonia recém-descoberta. Um dia, Gabriel notou que um de seus relógios de luxo favoritos havia desaparecido. Era uma peça rara, um presente que ele havia dado a si mesmo para comemorar um negócio particularmente lucrativo. Preocupado, Gabriel reuniu todos os funcionários da casa, o motorista, o jardineiro, o cozinheiro e, claro, Ana. Ele explicou sobre o desaparecimento do relógio e perguntou se alguém tinha visto algo suspeito. Todos negaram veementemente qualquer envolvimento. Gabriel não queria desconfiar de ninguém, mas o valor do relógio era considerável e ele não podia simplesmente ignorar o desaparecimento. Ele decidiu ser mais vigilante nos próximos dias. Na manhã seguinte,
enquanto se preparava para ir para o trabalho, Gabriel pegou Ana saindo de seu quarto. Ela pareceu assustada ao vê-lo, mas rapidamente se recompôs. "Desculpe, senhor Gabriel", disse ela com a voz ligeiramente trêmula. "Eu estava apenas guardando suas roupas passadas." Gabriel assentiu, mas não pôde deixar de notar o nervosismo de Ana. Quando entrou em seu quarto, foi imediatamente verificar o lugar onde guardava seus relógios. Para sua surpresa, o relógio desaparecido estava lá, exatamente onde deveria estar. A situação deixou Gabriel confuso e desconfiado. O relógio havia desaparecido e agora estava de volta. E por que Ana parecia tão nervosa quando foi pega saindo de seu quarto? Poderia ser que ela não fosse a pessoa confiável que sua mãe acreditava que ela era. Determinado a descobrir a verdade, Gabriel decidiu fazer um teste. Em seu quarto havia um cofre onde ele guardava itens de valor sentimental e alguns documentos importantes. Normalmente ele mantinha o cofre trancado, mas naquele dia ele deliberadamente deixou a porta ligeiramente entreaberta antes de sair para o trabalho. Gabriel posicionou discretamente uma pequena câmera escondida entre os livros em sua estante, apontada para o cofre. Ele esperava que, se alguém estivesse mexendo em suas coisas, a câmera flagraria o culpado em flagrante. O dia no escritório pareceu arrastar. Quando ele finalmente retornou à mansão, foi direto para seu quarto. À primeira vista, nada parecia fora do lugar. O cofre ainda estava ligeiramente aberto, exatamente como ele o havia deixado. Mas após uma inspeção mais detalhada, Gabriel percebeu que os itens dentro do cofre haviam sido mexidos. Alguns objetos estavam em posições diferentes ou outros pareciam ter sido movidos e depois recolocados. Acelerado, Gabriel pegou a câmera e foi até seu escritório para assistir às gravações. O que viu o deixou atordoado. A primeira pessoa a entrar na sala foi sua mãe, Maria. Ela parecia desorientada, olhando ao redor como se não reconhecesse o ambiente. Quando seus olhos pousaram no cofre aberto, ela se aproximou lentamente. Com as mãos trêmulas, Maria começou a mexer nos objetos de dentro, tirando-os e depois colocando-os de volta com uma expressão confusa. Lágrimas brotaram nos olhos de Gabriel, enquanto ele observava as ações de sua mãe. Não era malícia ou roubo, era confusão e uma profunda sensação de perda. A mente de Maria estava lentamente sucumbindo aos efeitos da demência, fazendo-a agir dessa forma. Pouco depois que Maria saiu, a porta se abriu novamente e dessa vez Ana apareceu. Ela parecia preocupada, chamando o nome de Maria suavemente. Quando viu o cofre aberto e os objetos espalhados, um olhar de realização cruzou seu rosto. Ana reorganizou tudo rapidamente e cuidadosamente, não deixando vestígios da presença de Maria. Ficou claro que Ana sabia da condição de Maria e estava tentando protegê-la. Gabriel sentiu uma onda de vergonha e culpa tomar conta dele. Como ele poderia ter suspeitado de Ana, que não fez nada além de cuidar de sua mãe todos esses anos? Mais do que isso, como ele poderia ter sido tão cego à condição de Maria? Era óbvio que Ana estava administrando a situação sozinha, tentando minimizar o impacto da doença de Maria. Determinado a consertar as coisas, Gabriel chamou Ana em seu escritório. Com uma mistura de humildade e gratidão, ele se desculpou por duvidar dela. Ele agradeceu por tudo que ela fez por sua mãe e garantiu que, a partir de então, ela teria todo o apoio necessário para cuidar de Maria. Os dias seguintes foram marcados por uma série de mudanças na mansão. Gabriel contratou uma equipe de médicos e especialistas para avaliar a condição de Maria e recomendar as melhores opções de tratamento. Ele também estabeleceu uma rotina diária que incluía atividades para estimular a memória de Maria e mantê-la ativa. Ele providenciou alguém para estar disponível para companhia e cuidado, aliviando a carga de trabalho de Ana. Ana, por sua vez, continuou se dedicando a Maria com a mesma dedicação e carinho. O clima na mansão ficou mais aconchegante e convidativo. Gabriel, antes o executivo frio e distante, passou a passar mais tempo em casa, participando dos cuidados com a mãe. As refeições deixaram de ser momentos silenciosos e, em vez disso, eram preenchidas com conversas e risadas. As tardes no jardim se tornaram uma rotina querida para Gabriel e Maria. Até mesmo os funcionários da mansão sentiram a mudança positiva, como se todo o
ambiente tivesse se tornado mais acolhedor e humano. As lições aprendidas durante essas semanas foram profundas. Gabriel percebeu que a verdadeira riqueza não era medida pelo sucesso nos negócios ou pelos itens de luxo que possuía, mas pelos relacionamentos que cultivava e pelo amor que compartilhava com sua família. Ele também aprendeu a valorizar os pequenos momentos da vida cotidiana, reconhecendo neles a verdadeira essência da felicidade. Quanto a Maria, embora sua memória continuasse a desaparecer, ela parecia mais em paz. Ela não vagava mais pelos corredores à noite em um estado de confusão. Em vez disso, ela encontrou conforto na presença familiar de seu filho e no cuidado sempre atento de Ana. E Ana, que antes era apenas uma empregada doméstica, tornou-se uma figura central na família. Sua dedicação, afeição e sabedoria lhe renderam o respeito e a gratidão de todos ao seu redor. A história de Gabriel, Maria e Ana é um testemunho do poder transformador do amor, da compreensão e do perdão. É um lembrete de que, mesmo nos momentos mais desafiadores, é possível encontrar luz e esperança. Tudo o que é preciso é um coração disposto, uma mente humilde e um espírito aberto. Se você gostou da história, não deixe de clicar no botão curtir e se inscrever. Outra história na sua tela também vai entretê-lo.